comecei a fazer por Excel por um tempo, né, para alguns alunos, só que considerando meus outros projetos, eu achei inviável. Eu não tinha tempo hábil para fornecer o atendimento que eu gostaria de fornecer. Porque para criar cada planilha de forma individualizada, demorava muito para fazer esse trabalho manual, inserindo fórmula em cada quadradinho. Fazendo esse trabalho, a procura começou a ser muito grande, né, para a primeira fase. E quando o Marlon me apresentou a proposta, né, da Tutor, eu falei, olha, acho que vale a pena dar uma chance, porque aí resolveria os problemas que eu via para o aluno e os problemas que eu via para mim enquanto mentora, porque eu conseguiria ter um controle muito maior e conseguiria ter muito mais tempo para ter esse contato pessoal mesmo, né? Muita gente acha que com a Tutor ele vai perder esse contato pessoal, né? Aí depende só do mentor, mas ainda assim é infinitamente maior a possibilidade que eu tenho, o quanto eu consigo atender alunos que eu tenho hoje com a Tutor do que eu conseguiria atender se eu não tivesse. Isso é fato. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutory. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade, eu sou um dos fundadores da Tutory. Estamos aqui hoje com uma convidada mega especial e hoje ela vai contar a história dela, vai contar as estratégias que ela utilizou para ser aprovada num concurso de grande relevância, um concurso que é um sonho de todo brasileiro. E a convidada de hoje é a nossa Sabrina. Ela é delegada, ela é mentora, ela é professora, ela é escritora, ela tem uma jornada muito grande para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito legal, então seja muito bem-vinda, Sabrina, mais um Boa tarde, Tutoricast. Marlon. Boa tarde, Tuane. Boa tarde, Sabrina. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, que tem me auxiliado aí nessa caminhada como mentora, né? Mais uma nova jornada. Primeiro passei pelo desafio do concurso público, e agora estou nessa com vocês e tenho certeza que vai ser excelente nosso podcast. Show de bola. Com certeza. E eu sempre gosto de começar, né, o Tutoricast pedindo para você contar um pouquinho da sua jornada pra gente, como é que começou, da onde saiu a ideia de estudar para concurso, onde começou, se você já sonhava em ser uma policial, se você ou se foi uma coisa que foi acontecendo ao longo dos seus estudos, e como que você chegou até ao trabalho a jornada de mentor, né, de querer trabalhar com mentorias. Marlon, eu sempre fui incentivada pelos meus pais para estudar. Meu pai ele nem concluiu o ensino fundamental, mas foi ele que me alfabetizou. Desde os 3 anos de idade, ele me colocava para fazer caderno de caligrafia, apagava, fazia de novo. Ele é cabeleireiro, minha mãe também é cabeleireira. É um salão pequeno de interior, né, de cidade pequena. E minhas lembranças com meus pais da infância era passando na rua, meu pai me ensinando a ler placa. Eles passaram um tempo pagando escola particular, faziam questão de, né, investir na educação, mas conseguiram fazer esse pagamento até a minha 3ª série. Isso daí no colégio particular até a 3ª série. De lá para frente eu fui para a escola pública, então eu fiz quase todo da 3ª à 8ª em escola pública e o ensino médio completo em escola pública. Era uma aluna que estudava bastante, mas a partir do momento que eu entrei para a faculdade, né, meus pais também não teriam condição de pagar a faculdade para mim, então estudei para o Enem, consegui uma bolsa 100% em Direito numa faculdade próxima. Olha só. Daí começou, acho que foi meu primeiro processo seletivo, né? E no decorrer do curso de Direito, eu era aquela aluna bem mediana, né? A única coisa que eu sempre sabia, não podia, eu sempre sabia quantas faltas eu poderia ter, porque falta para mim era direito. Né? Eu tinha direito a 7 faltas na matéria, eu ia utilizar 7. Então, é muito comum receber perguntas no Instagram, vocês também devem receber, de alunos perguntando, eu preciso ser aluno CDF, preciso ser um gênio para passar em concurso, preciso ter feito uma excelente faculdade, preciso ter feito faculdade federal ou faculdade particular caríssima. Eu sou prova viva que não. Você pode ter sido um aluno mediano na faculdade e ainda assim depois decidir mudar de vida e conseguir a aprovação em um concurso público concorrido como delegado de São Paulo.
No finalzinho da faculdade, eu tive um professor que ele era de área policial. Na verdade, meus melhores professores eram delegados de polícia. Esse último, eu não lembro o cargo, mas ele era diretor de carceragem, né? Uhum. E aí, ele, mais ou menos no 7º semestre, ele fez minha turma mudar de pensamento. Ele chegou falando, né, que o direito ele te permite muitas coisas, te permite ser tudo, até se você quiser chegar lá, procurador federal, ministro, mas também vai te permitir, com todo respeito, nenhum julgamento à profissão, mas não estudou para isso, você ser assistente, ser Uber, ser o que for, né, sem utilizar seu diploma. Colocar seu diploma na gaveta e utilizar e exercer qualquer outra profissão. E que o concurso público, você não dependeria de ninguém, né? Não dependeria de favor, não dependeria de ter conhecidos, não dependeria de político para conseguir um cargo, para conseguir mudar a vida da sua família e se disponibilizou a auxiliar quem tivesse interesse em começar a estudar. Eu fui uma das pessoas. Minha faculdade ficou com a turma de direito fechada por um bom tempo, e a minha turma, com um grupo de estudos que a gente formou, a gente conseguiu reabrir as vagas da faculdade de Direito na faculdade, na verdade. Depois, com a prova da OAB, eu estudei bastante para a prova da OAB e eu sempre fui muito competitiva, principalmente comigo mesmo, né? Eu colocava um objetivo e queria cumprir a todo custo. E um colega de uma série, de um semestre acima, ele tinha conseguido tirar 4,85 na peça de penal da OAB. E eu falei, vou estudar muito, quero treinar muito, quero fechar essa peça. E aí, estudei bastante, consegui fechar a peça da OAB. Com isso, comecei a conhecer pessoas da área, né, que trabalhavam com preparação para a OAB, e daí começou também o meu trabalho com preparação. Então, em um primeiro momento, comecei a trabalhar com preparação para a OAB e decidi estudar para concurso. Não tenho nenhum policial na família, mas a minha ideia, primeiro, foi por inspiração dos professores. Segundo, porque eu queria uma carreira que não exigisse tanto tempo de prática jurídica. Tanto é que São Paulo exige 2 anos e eu tinha exatamente 2 anos quando eu assumi. Quase que não dava tempo da prática jurídica. E eu via além de admirar muito a carreira, era a que eu achava mais interessante, para mim era que de cargo de chefia era mais estratégica para passar. De delegado. De delegado, a carreira de delegado. E aí, eu sempre fui muito metódica, muito estratégica, até em relação à mentoria, né? Mandei milhões de dúvidas, mandava mensagem pro Marlon, pro Tuane, direto, para entender exatamente o que eu podia utilizar, todas as ferramentas. Só que eu saí da faculdade com a autoestima lá em cima, de aluna que passou bem na OAB, estudando pouco. E eu achei que seria do mesmo jeito no concurso público, né? Saí da faculdade mais ou menos em outubro de 2016 e fui fazer uma prova, estudando uns 2 meses e meio, aquele estudo de reta final, bem meia boca, sabe? Passando, correndo pelo edital. Não, vou passar, né? Passei na OAB muito bem, assim, é claro que eu vou passar. Foi delegado Goiás, 2017, acho que foi em fevereiro a prova. Estudei uma média de 2 meses e meio. E, óbvio, reprovei, bonito, né? Mas foi uma prova que me deu uma lição importante. Eu fui resolvendo a prova, eu fui tendo a sensação de que não era impossível. Que se eu estudasse adequadamente, se eu estudasse de verdade, se eu me dedicasse, e não querer tentar a sorte, se eu estudasse para valer e revisasse, seria possível passar. Num cargo daquele nível, numa prova daquele nível. Sim. E aí eu passei 3 meses estudando sobre como estudar. Primeiro aprender a estudar. Exatamente. E tomei a decisão de que, a partir dali, eu não faria prova. Inclusive, esse é um ponto na minha trajetória e no meu tratamento com os alunos também, que costuma ser diferente de outros professores e mentores. Porque a gente ouve muito que você tem que fazer toda a prova que surgir, né? Tem que fazer prova para saber fazer prova, tem que prestar, sair prova de
qualquer coisa da prefeitura da cidade é para você fazer, porque por mais que você estude para um cargo totalmente diverso, porque você tem que ter experiência de prova. Mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu não poderia viajar o Brasil inteiro fazendo prova. Já tinha visto que tentar a sorte não ia levar a nada. E decidi que eu apenas faria prova quando tivesse uma base bem formada. E tem até uma frase conhecida, não sei de quem é, mas conhecida, que diz que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 afiando o machado. E foi o que eu decidi fazer na minha preparação para concurso público. Primeiro estudei sobre como estudar. Acho que aí também me formou um pouco para o futuro como mentora. Com certeza. Fui estudar várias técnicas, ver vários depoimentos de aprovados, até chegar no ponto que eu falei, não, esse jeito aqui é legal, gostei desse método aqui e comecei a aplicar. E aí você desenvolveu um método, então? Exatamente. Encontrei um curso que se adequava, o curso deu umas orientações gerais e a partir daquele cronograma, eu também, daquelas orientações que eles me deram, eu fui aplicando aquilo que eu também tinha estudado e aprendido e entendido que funcionava para mim. E aí decidi estudar para valer, abrir mão bastante de vida social, de saídas, enfim, de folga mesmo, qualquer compromisso, não posso, hoje estou estudando. Muito. É lógico que eu parava para descansar, tinha meus momentos durante o dia, mas eu pensei que se eu me dedicar de verdade, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu fizer, quanto mais fiel for o meu cronograma, mais rápido eu vou passar. Porque se eu ficar aproveitando mais ou menos, estudando mais ou menos, nem eu vou aproveitar o tanto que eu queria e fazer tudo que eu queria, e nem vou passar com a rapidez que eu desejo passar. E aí, nessa época, você não trabalhava, então? Você chegou a advogar ou não? Eu advoguei, mas eu trabalhei durante todo o tempo, porque meus pais não conseguiriam custear, inclusive, a preparação para concurso. Eles me apoiavam assim, de todas as formas, né? Mas eles não conseguiriam custear. O apoio moral, né? Era o apoio moral. Minha mãe, eu acordava, tava com café da manhã pronto. Exatamente, para eu não perder meu tempo fazendo café. Mas eu tinha que trabalhar, e aí eu trabalhava advogando, esporadicamente, advoguei na área criminal, inclusive na vara do júri, em casos de homicídio. Foi intencional também para começar a ter essa vivência, né, na área criminal, para perder o receio. E aí... E também trabalhava com preparação para a segunda fase da OAB. Né? Sim. Só que eu fazia meu horário, né? A minha prioridade era os estudos e eu ganhava aquilo que era suficiente para manter o estudo para concurso e os gastos básicos. Então trabalhava meio período e o resto do tempo Como se se dedicava fosse. aos estudos. Só que assim, como eu trabalhava com a segunda fase da OAB, não era sempre que eu tinha muito trabalho, eram alguns períodos, né? Era o meu trabalho principal, preparação para a segunda fase da OAB. Então, na época que tinha a segunda fase da OAB, tinha semana que eu nem conseguia estudar. Mas tinha outros dias que eu não tinha nenhum compromisso no dia. Mas no dia que eu tinha... O momento que eu tinha para estudar era para estudar. Às vezes, as pessoas à volta, amigos, família, na época, namorava, enfim, as pessoas à volta, no geral, achavam até insensível em algumas situações. Sei lá, tá discutindo com alguém quer brigar, tem alguma coisa para resolver. Gente, deu meu horário de estudo, daqui a pouco a gente briga, deixa eu estudar aqui. Tá? Então, não, peraí, daqui a pouco Atenção a gente briga, seletiva, né? agora é meu horário de estudar. Você pode aguentar a briga aí daqui a pouco? A gente pode brigar daqui a pouco? Beleza. E estudava. Podia chover canivete, eu tava estudando. Show. E, inclusive, teve uma época que a minha irmã adoeceu grave. E aí, mesmo assim, eu estudava com mais foco ainda. Por quê? No momento, eu não tinha outra forma de auxiliar, né? Eu não tinha dinheiro para pagar, eu não era médica, exatamente. Minha mãe estava acompanhando ela nas consultas e eu estava estudando, pensando, essa é a forma que eu mais posso ajudar minha família. Quanto mais rápido eu passar, mais rápido eu vou ter condições. Então, mais eu tenho que estudar. E eu focava mais ainda. E deu certo, porque depois de aprovado, aconteceram situações em que a gente precisou pagar médico de última hora, de emergência, precisou fazer cirurgia, ter 20 mil reais para pagar uma cirurgia assim na cara. E eu tinha para ajudar minha família. Então, isso é um ponto muito, muito legal e muito importante, né? E deixa uma lição muito interessante para os alunos,
Porque assim, a gente fica o tempo todo procurando desculpa para parar de estudar. Então, se a gente machuca o pé, a gente acha que aquilo ali já é um motivo para parar de estudar. Se o nosso avô adoece, se o nosso vizinho adoece, a gente, não, agora. Como se você fosse Resolver. resolver aquele problema, né? E não só não resolve o problema, como cria outro. Porque eu, pelo menos, nas poucas situações, que é óbvio que não vou dizer que é 100% infalível, que não teve nenhuma situação que me paralisou, que com certeza alguma outra coisa me tirou do foco. Mas nesses momentos que você sai do foco sem poder resolver, você cria um outro problema. Porque você fica culpado porque não conseguiu se dedicar como deveria naquele momento. Isso é Sem verdade. dúvida. E outro ponto importante que eu achei na sua jornada você falou que se preparou com os seus próprios materiais, né? Não, foi material de curso. Ela desenvolveu um método. Isso. A partir do material desse curso, eu fui construindo meus materiais em cima dele. É Curso como se... online, né? Isso. Então você não chegou a Tudo fazer curso digitado. presencial. Não, nunca, Nunca nunca fez. frequentei curso presencial. Interessante. Tudo online, tudo virtual. Meu caderno era virtual. Às vezes, esse também é um ponto que os alunos têm muita dificuldade, porque o caderno virtual ele é muito mais prático, Mais rápido de muito mais desenvolver, né? rápido. E, principalmente, construindo a partir de um material de curso, se você encontra um curso bom, você pega esse material, que você pegou o boi de alguém já ter escrito aquela parte mais difícil do caderno para você e passa a montar seu caderno em cima daquele material, que você leva para todo lugar, que você atualiza de forma rápida. E às vezes a dificuldade do aluno é: se eu ler pelo computador, eu não vou memorizar. Não, eu preciso escrever. Acho que é uma crença limitante mesmo, exatamente. né? Não, é porque assim, às vezes o aluno pensa: não, eu só consigo decorar, só vou conseguir memorizar se eu escrever. Isso. Mas não é esse o ponto. O ponto é, você só vai conseguir memorizar se você revisar. E revisar muito. É igual música chiclete que fica na cabeça. Muitas vezes o aluno não memoriza, até no atendimento de mentoria eu pergunto: mas eu já tentei estudar pelo computador e não consegui, a sensação é que eu não lembrava de nada. Beleza, você estudou, mas você voltou nesse material? Não. Pois é, então você não lembrou porque você não revisou. É difícil, né? Memorização requer repetição, né? E Isso. aí o ponto principal é esse. Então tem muita crença limitante, né, na jornada de preparação para o concurso, que às vezes a pessoa foca em coisas periféricas e não foca no principal, que em relação à memorização é revisão mesmo. E Sabrina, você fez a prova de delegado do Goiás, aí você reprovou. Aí depois você saiu de São Paulo e falou: é esse aqui mesmo. Ou antes Então, ainda teve outro. Não, de prova que eu fiz assim sem preparo foi só a de Goiás. Aí depois eu decidi que eu apenas faria outra prova quando eu me sentisse minimamente preparada. E estabeleci critérios objetivos para isso. Que quando fosse publicado o edital eu já tivesse visto mais de 60% do conteúdo e que de tudo que eu tivesse visto eu estivesse acertando acima de 70% na resolução de questões. Olha Então, só. quando saiu. Só que, na verdade, o primeiro que saiu não foi o edital de São Paulo. Foi o edital de Minas, que era o meu sonho de consumo como concurseira. Morar em Minas. Não, eu queria ser delegada de Minas Gerais. Era meu sonho. Admirava alguns delegados de lá também. Meu pai é mineiro, tenho família mineira, enfim. Queria ser delegada de Minas. E aí saiu o concurso. Logo depois do edital de Minas, saiu o concurso do edital de São Paulo. E aí saiu o edital do concurso da PCSP, né? Uhum. E aí eu pensei, vou utilizar, né? Porque a prova seria antes da prova de Minas. Vou utilizar o concurso de São Paulo como um teste para Minas. Exatamente. Se eu tiver que ficar nervosa, se eu tiver que errar muito, se eu Que for por seja no uma de São Paulo. matéria, Que esteja no de São Paulo. E assim, esse para mim é um dos pontos que eu acho mais interessantes para poder falar para os alunos, porque é uma jornada incerta, né? O estudo para concurso, a decisão de estudar para concurso, você entra numa jornada incerta que vai gerar ansiedade, porque você não sabe quando vai passar, você não sabe onde vai passar, você pode ter suas preferências, Uhum. mas a vida acontece sem seguir ali o seu script. Quando vai ser chamado? Exatamente. E aí eu fui estudando, saiu Minas, aí bateu exatamente com isso que eu falei. Já tinha visto mais de 60%, teria mais 2 meses para concluir aquele restante, estava acertando acima de 70%, fiquei com medo, mas me inscrevi.
né? Falei, ó, pelo menos passar vergonha eu não vou para competir, Uhum. né? Depois saiu São Paulo, aí quis fazer de teste. E aí, quando foi próximo da data de São Paulo, teve a greve dos caminhoneiros. E aí, a prova foi adiada. E adivinhem, Minas foi primeiro e Minas foi o meu teste para São Paulo. Cara, olha só. Eu fui melhor em São Paulo em tudo. Em Meus todas as so- fases. Em todas as fases. Assim, eu passei nos 2 concursos, fui aprovada em Minas também, né? Uhum. Fui nomeada, cheguei a ser nomeada lá também. E Mas, não quis ir pra lá? então, mas aí eu fiquei no cadastro de reserva em Minas, né? Eu fui passando em todas as fases e passei muito melhor em São Paulo. E o que aconteceu em São Paulo? Na primeira fase eu não ia mais, porque eu tinha passado já na primeira fase de Minas, e a segunda fase ia ser uma semana depois da primeira de São Paulo. Eu falei, ah, não vou, vai me atrapalhar. Só que eu tinha comprado passagem, hotel, tudo com uma amiga que queria ir. E se eu cancelasse, ela ia ter que cancelar. Lá, vou fazer por fazer, né? E Uhum. aí, chegar lá, eu vou ficar estudando para Minas, para a segunda fase, faço com a base que eu tive para Minas. Beleza, estava nem aí para São Paulo. Cheguei lá, fui fazer a prova tranquila, geralmente eu fico nervosa, e aí não tava ligando mesmo, né? Enfim, fui fazendo, só que no meio da prova eu tive, nossa, eu acho que eu tô acertando. Comecei a ter a sensação que eu estava sabendo muitas Tudo. questões. E eu tinha certeza que eu ia muito mal, porque eu não fiz um estudo específico. Só Uhum. que quando você estuda muito, e na verdade só tinha uma matéria diferente de São Paulo para Minas. E quando você forma uma base bem formada, que é a tecla que eu bato com os alunos, se você forma uma base bem formada para as matérias em geral, não tem isso de você estudar pro concurso X. Essa base vai te preparar para outras provas que o edital coincidir também. Então, Sim. pode coincidir edital? Pode, desde que seja edital parecido. E aí eu fui fazendo a prova de São Paulo e fui tendo aquela sensação boa de que eu estava dando conta de responder as questões, marcando com certeza. Eu falei, olha, eu acho que vai dar, hein? Saí de lá, falei para minha amiga, ela falou, mas não é possível, você nem queria vir. Não, não acredito, não, isso é muito injusto. Aí eu E falei, ela focada pra São vamos. Paulo. Ela Ela. queria muito São Paulo. Mas aí, enfim, E a amiga Deus usa passou? de Amiga. nesse momento, não. Mas Deus usa de situações assim, né? Para concluir o que quer para nossa vida, né? Não, e parece regra, né? Quando a gente vai, assim, totalmente despreocupado, passa. Quando vai daquele Exatamente. jeito, Não, naquela. em São Paulo eu fiz totalmente despreocupada. Em Minas eu tava com o Pois é. coração na mão. Então, acredito que essa ansiedade extrema também, por isso que eu falo, É o que não. atrapalha Eu mesmo. também falo, não se apaixonem pelo lugar em si, Se né? apaixone pelo Vá, cargo, né? isso, vá para as provas, vá fazer, às vezes deixa o lugar te surpreender, porque quando você vai pensando que é a última prova da sua vida, isso pode Frustrar. e te atrapalhar um pouquinho também. O nervosismo Uhum. atrapalha o funcionamento da cabeça, né? Então, na segunda prova, praticamente, você já tinha passado no concurso. Isso, passei na minha segunda prova e na minha terceira prova para delegado. E Muito rápido, aí, né? na segunda fase eu também não ia voltar para São Paulo. A segunda fase, aí passei, né, na segunda de Minas. E assim, toda fase em Minas, eu voltava, era um luto terrível, porque eu tinha certeza absoluta que eu tinha reprovado. E depois de São Paulo também, na prova oral foi a mesma coisa, eu já tinha passado em uma e continuava com medo de não passar nas outras. E aí voltava, meu pai e minha mãe falavam assim: ó, no dia que você chegar comemorando, falar assim, eu acho que eu passei, pode ter certeza que você reprovou, porque faz parte já. É. Faz parte da, Isso é verdade. como é que fala? Da- Do ritual lá da do aprovação, concurseiro. você chegar falando que foi ruim, né? E aí eu chegava desolada, passava uma semana só chocolate Netflix, aí saía o nome lá na lista, aprovado. Eu, nossa, eu não esperava. Porque quando a gente Gente. sai da prova, começa aquele burburinho, você começa aquela conversa em porta de prova. Eu marquei tal, eu marquei tal. Não, eu escrevi isso, eu escrevi aquilo. E você começa, nossa, gente, eu não escrevi nada disso. É lógico que eu Uhum. reprovei. Né? Nunca que eu ia lembrar disso na vida. E depois a resposta era até mais simples do que o que estava sendo comentado, né? E aí, na segunda fase de Minas, passei e fui para prova oral. E a prova oral de Minas saiu para 3 dias depois da segunda fase de São Paulo. Eu falei, gente, eu não vou também, vai me atrapalhar. Não Mas dá eu falei, ah, quer tempo. saber? Eu fiquei com medo de não passar na prova oral de Minas. Eu falei, não, eu tenho que ter uma segunda opção.
mas vou ficar estudando para Minas e fazer a prova de São Paulo com a base. E assim foi. Fui para São Paulo, fui muito bem na dissertativa. Minha nota, assim, ficou entre as maiores, acho que as 20 maiores na dissertativa, uma coisa assim, 30 Uau. maiores. Eram, acho que muito mais de 500 provas corrigidas. Então, minha nota, eu estava em 391, eu acho, e fui para 40 e poucos com a dissertativa. Caraca. Nossa. Isso, a importância da formação de base, né? E Mais aí, uma vez, né? mais uma vez, comprovando que formar a base vale a pena. Porque quando você estuda de reta final em reta final, acaba que o aluno passa várias vezes pela parte inicial da matéria. Na parte inicial ele ainda está com tempo, estuda com folga. Aí vai chegando perto da prova, ele vai olhando, eita, tá perto da prova, deixa eu acelerar aqui. Aí vai acelerando, 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 do meio para o final vai sem qualidade nenhuma. E aí, por isso tem que passar várias e várias e várias retas finais. Reta final pode aprovar? De reta final em reta final? Aprova muita gente. Mas é por isso que muita gente faz muitas provas e muitas retas finais antes de passar. Sim. Porque a base ficou com falhas, né? E se você estuda sem o edital em vista, todo o conteúdo é bem estudado. Eu só avançava quando eu realmente tinha certeza que aprendi aquilo. Eu não pulava minhas revisões, eu não pulava a resolução de questões. E aí foi assim, aí eu fui, fiz a dissertativa, fui muito bem na dissertativa e fiz a prova oral de Minas. Tinha certeza que tinha reprovado na prova oral de Minas. Passei na prova oral de Minas. E aí, a prova de São Paulo demorou bastante para sair o resultado da segunda fase. Foi uma média de 6 meses. E quando saiu, já tinha um tempo que eu estava sem me preparar. Eu já tinha largado para lá. Inclusive, fica aqui uma dica para quem estiver assistindo: não pare de estudar até a aprovação final, até você ser nomeado, na verdade. Né? Até sair a nomeação. Ainda mais nas carreiras policiais, né? Que tem tantas Exatamente. etapas. Não, e muitas vezes tem TAF. anulação de prova, né? Quantas provas são anuladas, remarcadas? O cenário da pandemia, por exemplo, que atrasou muitas nomeações. Então, não dá para parar de estudar até você tomar posse, até você assinar o seu termo de posse. Eu fiz isso, né? Parei, né? Eu fiz o que eu estou falando para não fazer. Uhum. Eu parei um pouco de estudar, estava focada em Minas, tinha promessa política de que ia nomear todo mundo ao mesmo tempo, e no final trocou o governo e decidiram não nomear. Foram nomeando de pouquinho em pouquinho. Porque ainda depende disso também, né? Exatamente, ainda depende da vontade política. De fazer uma turma só, de nomear aos poucos. E aí, quando saiu a data da prova de São Paulo, tinha 2 meses de prova, praticamente. Eram 50 dias de prova oral para dividir os candidatos, eram 500 candidatos. E de 50 dias, adivinhem para qual foi o meu dia? Meu dia foi o segundo dia. Eu não estava estudando e saí para fazer prova no segundo dia. E a data da prova demorou 6 meses para sair, mas quando saiu foi para 15 dias depois. E o meu era o segundo dia. Caramba. E aí, um amigo meu, na época o edital do Espírito Santo estava aberto, e era um amigo já delegado, mas ele queria voltar para casa e fazer a prova do Espírito Santo. Ele tirava 1 hora do estudo dele todos os dias para treinar comigo. Aqui fica uma outra dica, que é um ponto muito valioso da caminhada de estudo para concurso: fazer boas amizades, né? Conhecer pessoas, ter na sua vida pessoas com o mesmo objetivo. Porque eu tenho certeza, se não fossem as minhas amizades, eu não teria nem concluído o concurso de São Paulo e muito menos sido aprovada, porque eles me ajudaram nisso também. Então, meus amigos, meu amigo me obrigou a treinar. Ele me ligava, não, vamos treinar, vamos fazer aqui. Tu não gostava de academia, não? Não, treinar para prova oral. Ah, Mas o treino para academia também tinha quem Também me obrigasse, teve, viu? também tinha a pessoa também destinada para os isso. amigos iam empurrando também. porque tem o Mas- TAF, né? Isso, mas só Minas teve TAF, São Paulo não tem TAF. É mesmo. Aham. Isso São isso é uma Paulo, dica boa, galera né? que não Sim. quer treinar, já foca em São Paulo. É. Mas tem só na pra- Cadepol, hein? Eu E ia a falar- Cadepol pode reprovar. É E só, verdade. ah, tá. Só no de delegado. É. Mas O o curso de TAF de formação- São o Paulo, curso de só formação, no você curso de fala, né? formação. O curso de formação é bem pesado também. É. Né? O nosso foi peculiar porque foi durante a pandemia. Eu fiquei 1 ano em curso de formação por causa da pandemia, né? E aí deixaram as aulas práticas para o final, mas a gente teve o TAF
Ficou um ano de curso de Um formação? ano de curso de formação, por causa da pandemia. Caraca. E foi semi-presencial, né? A gente teve muitas aulas online. O que deu para ser online foi online. Então, a gente perdeu bastante no convívio. A gente teve um mês de aula presencial. Caramba. Foi Não, 2020, né? e o mais impressionante é que, assim, eu não... Voltando, só para concluir essa parte do eu não ia fazer São Paulo até o final, né? E aí, estudei, fiz a prova oral no segundo dia, passei. Lado bom de ter feito no segundo dia, porque isso é uma aflição de todo mundo, dos concursos para São Paulo. Passou logo, né? Já não fiquei naquela ansiedade, porque muita gente também que ficou pro final acabava não conseguindo estudar adequadamente na ansiedade ali de chegar o dia, Não dá, né? né? Fiz no segundo dia, foi aprovada, e aí Minas decidiu não chamar todo mundo. Os concursos de São Paulo também estavam concomitantes. O concurso de investigador e o concurso de escrivão. E o plano era nomear primeiro e dar posse primeiro aos escrivães investigadores e delegado depois. O nosso estava um pouquinho atrasado, o nosso de São Paulo. E aí, sei lá por que raios, o governador decidiu antecipar a nomeação de delegado. E aí, investigador ficou um pouquinho atrasado. Nomeou, assim, foi a nossa posse dia 14 de fevereiro de 2020. E aí, um mês depois, começou a pandemia. Nossa. E a posse dos investigadores seria para um mês depois, foi adiada. Uma semana depois, a gente já tinha pedido demissão e foi adiada. E assim, se eu não tivesse... E Minas Gerais, muita gente, por exemplo, do Piauí, que estava... Porque os concursos para carreiras policiais parece que quando fica um tempão sem nenhum, e quando sai, explode um monte, né? Sai tudo de uma vez, Sai né? tudo de uma vez. Então tinha uma galera no curso. E também tem uma outra situação peculiar. Alguns você já toma posse como delegado, né? Outros, a academia de o curso de formação é a etapa do concurso. Em São Paulo, você faz a academia já após tomar posse. Então, você já é Delegada. servidor. Exatamente. Você faz o curso de formação como delegado. E Piauí paga mais. Mas a academia é etapa do concurso. Então, muita gente que estava aprovado no Piauí também e em São Paulo acabou ficando na academia lá. Veio a pandemia, ficou um tempão sem nomeação. E São Paulo nomeou primeiro que todo mundo. Nossa. E aí, assim, a minha família, principalmente, como eu falei, meus pais cabeleireiros. Foi o primeiro tipo de comércio que fechou. E um dos últimos que pôde reabrir. Se não fosse essa nomeação inesperada e adiantada, não sei o que teria sido a minha família. No meu primeiro mês, segundo mês como delegada, eu já pude ser o suporte deles. Nossa, olha só. A importância, né, de você não ter parado quando Não sua ter irmã parado. adoeceu. E de ter amigos que me levaram a isso também. As pessoas certas Pessoas mesmo. certas, no lugar certo, Exatamente. na hora certa. E aí, Os planos de Minas Deus, foi né? me nomear, o concurso de Minas foi me nomear um ano depois. Eu estava concluindo o meu curso de formação de São Paulo. Aí não quis mais também? Aí eu já não quis mais. E aí entendi que São Paulo era muito melhor para mim, né? Pela Mas em questão de logística. remuneração? Remuneração mesmo? Remuneração não muda muito. Hoje, São Paulo está pagando melhor, né? Considerando também que eu cumulo delegacias, né? Titularidade no plantão. E São Paulo está um pouquinho melhor. Só que o custo de vida de São Paulo é muito maior. Então, fica meio que elas por elas ainda. Só que São Paulo, ao contrário de muitos outros estados, a maioria das vagas para quem sai da academia é na capital. Minas, não. Minas, eu poderia ir lá para o norte de Minas. Tem amiga que foi para Manga, que é uma cidade que você tem que andar 8 horas de BH, tem que pegar a balsa para chegar, ou Nossa. andar em estrada de terra. Meu Deus. Então, uma coisa assim, é importante, uma coisa né? que você tem que avaliar. Com certeza. Principalmente no momento de escolher lugar. Por exemplo, Pará também tem... Geralmente abre muita vaga, mas tem muito lugar complicado. São Paulo, até se for o caso de ir para interior, a maioria dos interiores tem estrutura. Imagina, você passa... Muita gente condiciona a felicidade para depois da aprovação. Não, só vou ser feliz depois que passar. Aí você passa e tem que passar 1, 2, 3 anos lá em Manga, sozinho, sem família. É. Ninguém vai passar lá para te visitar por acaso. Só uma pessoa que gosta demais de você.
você tem que considerar todas essas realidades. Não, e até falando sobre isso, como é que foi também pra você a mudança? Porque você saiu do Goiás, de Do Lusiânia, interior. do Então, eu interior. achei que eu não ia me adaptar bem, porque eu gostava muito de Lusiânia, que querendo ou não, eu morava no interior, tinha todos os benefícios de estar de interior, tranquilo, Sim. e tinha fácil acesso a Brasília. Então, tudo que eu precisava de capital, eu não passava necessidade de nada. E São Paulo é um mundo, né? É conhecido pela pressa. Eu já tinha tido experiências ruins em São Paulo, visitando antes, principalmente por causa do trânsito. Mas é o que eu falei, morando, eu fui aprendendo como ter qualidade de vida em São Paulo. E São Paulo, assim, tem tudo para todos os gostos, tudo, de lazer, de moradia, de aprendizado, de trabalho, oportunidade, tudo. Tudo que você quer, seja de comida, seja de lazer, praia perto, cidade interior perto, né, legal para ir, para conhecer. Então, 2 aeroportos já na capital, tem Viracopos, que é pertinho. As passagens são baratas. Vez ou outra, familiares, amigos, tem alguma coisa para fazer em São Paulo, então é muito comum alguém daqui para lá para passear e eu encontrar. Tem muita gente de fora também. Então acaba que você acaba construindo uma família também. Sim. E os concursos de carreiras policiais têm essa vantagem nessa parte da mudança da academia de polícia. Porque na academia de polícia você conhece muita gente, você acaba formando uma família ali também. Que é muita gente também de fora, né? E aí acaba sendo um suporte pro outro. E isso foi o que me salvou também na pandemia. Porque na pandemia a Cadepol quase inteira pegou Covid nos primeiros dias. Antes de confirmar 200 casos, estava todo mundo infectado já. Nossa. Caraca, e como é que E foi isso? aí, eu estava isolada lá numa kitnet Você pegou? minúscula ainda. Peguei. Pegou? Peguei na primeira semana. Nossa. E aí, a Cadepol quase inteira. Às vezes a gente se organizava, colocava máscara, tudo, luva, para ir ao mercado. Um comprava pro outro, deixava fruta na porta do outro. E foi sendo assim, a gente foi se virando. E aí É, eu porque era vinha, difícil. depois de passar um pouquinho o calor do momento, eu vinha visitar a minha família, né? Mas assim, ao final, quando tudo tranquilizou e chegou ao final do curso de formação, Minas me nomeou. E aí eu entendi que se eu tivesse sido nomeada em Minas primeiro como eu queria, provavelmente eu teria me arrependido. Se eu tivesse largado São Paulo para lá, pode ser que eu tivesse me arrependido, né? Porque provavelmente eu ia lá para PQP, Até ficar onde sozinha. você queria ficar, né? Exato, Primeiro. até não, é muito difícil, né, para você chegar, ainda mais que já tinham sido nomeadas outras turmas antes. Então, se eu tivesse sido nomeada primeiro em São Paulo, como eu gostaria, né, na verdade, se eu tivesse sido nomeada em Minas primeiro, como eu gostaria, teria me arrependido, tivesse abandonado São Paulo, iria para longe e não teria maturidade para ter essa decisão, para fazer essa escolha, né? A escolha veio no momento em que eu tinha maturidade para fazê-la, Uhum. né? Que eu já tinha entendido que São Paulo era melhor para mim e fui entender um pouco essas coisas que acontecem na caminhada. E Sabrina, acredito que foi bem rápido, né, o seu processo desde quando você tomou a decisão de estudar para concurso até a sua aprovação, Eu acredito que comecei a estudar em junho de 2017, firme da forma como eu falei, né? Depois, eu fiz a prova de Goiás em fevereiro de 2017, passei 3 meses mais ou menos pesquisando métodos, estudando sobre como estudar, e em junho de 2017 comecei a estudar efetivamente. A prova de Minas, salvo engano, foi em junho ou julho de 2018. Então, eu fiquei um ano mais ou menos formando base. entendi. E como é que foi o seu planejamento para formar essa base? Acho que isso para o aluno é muito importante, né? Como é que você organizava as matérias, como é que você organizava a sua rotina, de forma que você formasse essa base bem sólida para você chegar nos 70% que você falou? Marlon, eu entendi desde logo que eu precisava resolver questões, eu precisava fazer revisões e precisava fazer muitas revisões, né? Não passar o olho ali uma vez ou anotar, fazer um trilhão de material e depois nunca mais voltar neles. A memória, ela vai gravando conforme você repete. E aí eu estudava. O meu método, ele se alinhava
aquele método que a maioria das pessoas tem medo e alega que não funciona porque nunca entendeu como fazer, que é são as famosas revisões de 24 horas, 7 dias, um mês, né? Só que não realmente, se você pegar e for querer ler seu material todo dia, ou a cada 7 dias, e vai só juntando uma revisão atrás da outra, vai ficar inviável. Chega um momento que não dá. Vai se tornar tão cumulativo que você não vai conseguir fazer, Exatamente. né? Tem que ser estratégico. Você tem que organizar e variar as formas de revisar. Resolver. A revisão mesmo é você rever aquilo que você já viu. É realmente você voltar naquele primeiro material, né, que você teve contato, que inclusive, esses dias mesmo eu atendi um aluno que ele me falou que tinha, eu geralmente pergunto quais cursos a pessoa fez, ele tinha feito 7, entre outros. E aí ele tinha o pior, que ele tinha esgotado esse conteúdo. E ele sabe que ele não vai ficar chateado eu falar aqui que eu falei para ele, né? Ele esgotou o conteúdo, 7 cursos diferentes, entre outros, e esgotou esse conteúdo. Ele tá Só 15 anos estudando. E mesmo assim não sabia. Mas não passou. Por quê? Porque geralmente o aluno acha que vai memorizar se tiver acesso a trilhões de materiais diferentes. Quando sai um curso novo famoso, já quer comprar o curso novo. E, não, eu preciso ver 3 diferentes, que se eu ver 3 diferentes eu vou aprender melhor. Só que não, se você escolher um desses, se um desses for bom, você escolher um desses e ver 3 vezes esse material, seu saldo no final vai ser muito mais positivo, você vai ter memorizado muito mais, porque aí você vai ter cumprido o propósito da revisão, que é rever aquilo que você viu. Mas fora isso, você também pode revisar pelos grifos da lei seca, você revisa também o conteúdo em si, resolvendo questões. Então, eu ia mesclando esses formatos de revisões pela lei seca, revisões pela questão e revisão do meu próprio material. E aí, eu tinha uma rotina que eu geralmente acordava, ia para a missa, tem uma igreja na frente da casa que eu morava, né, da casa dos meus pais. Se eu tropeçasse, estava lá na igreja. Então, eu acordava, ia meio dormindo ainda, né, a missa ali era o tempo que eu ia acordar, já fazia bem ali para começar o dia. A missa era 7 da manhã, exatamente. Todo dia? Todos os dias, eu ia todos os dias. Mas assim, acredito que fortaleceu muito minha caminhada, que era um momento realmente de descanso da alma, literalmente, né? Então eu ia até meio dormindo e era um momento que eu estava despertando, voltava, tomava café, começava a estudar. Todo o tempo livre que eu tinha era estudando. Quando precisava trabalhar, trabalhava. Celular, sempre no silencioso, distante. Utilizava aplicativo para bloquear, que às vezes o aluno também, ele fala assim, professor, eu tenho só 3h30 para estudar. Não, eu tenho 3 horas, 3 horas é meu máximo. Beleza, me manda o print do tempo de uso do seu celular. 9 horas. Nossa. Meu pai amado, como é que você estuda 9 horas e não tem 3 horas, e só tem 3 horas para estudar? A conta não tá batendo. Então, aprendi também, desde cedo, a eliminar as distrações e saber que se eu ficasse acompanhando muito a vida dos outros, eu não teria a vida que eu queria. Né? Boa. Cortinho bom. Esse é maneiro. E aí, foi isso. Aí fui estudando durante esse período até saírem as provas. E vi vários e vários e vários editais se passando. Né? E geralmente, quando o aluno agonia, né? Até os alunos todos, né? Quer fazer todos. E meus alunos, eles já optam pela mentoria sabendo que meu método primeiro você vai formar a base, depois você vai fazer prova. Só que basta sair um edital, aí meu celular ferve, né? Aí já começa. Mas será que não dá, professor, para fazer esse? Pelo amor de Deus. Nossa, é meu sonho. É uma oportunidade, mas oportunidade para quem? É oportunidade para quem está preparado. Se você tá ali só de reta final em reta final, se você viu 20% do conteúdo, é oportunidade só para você dar seu dinheiro para quem tá organizando o concurso, para o governo, porque, né, fora isso, não é oportunidade para ninguém. É oportunidade a partir do momento que você está preparado. E aí, nesse tempo, eu ia acordava, ia para missa, voltando à minha rotina, acordava, ia para missa, chegava, tomava café, trabalhava quando tinha que trabalhar e o resto do tempo era estudando, né? E dividia na minha rotina, como eu falei. Tem os pilares dos estudos, né? Que é o estudo da teoria. Muita gente também pergunta,
Acha que é suficiente revisões, acha que é suficiente lei seca e questões? Pode ser para alguém. Eu nunca quis contar com essa sorte. Para mim, o estudo quanto mais completo possível. Igual eu falo, não acredito em atalho. Para mim, o maior atalho na preparação para concurso é você fazer o caminho completo, bem feito. Que aí você faz, se Deus quiser e tudo der certo, você faz uma vez. Esse estudo completo que você fala é estudo, resumo, revisão, exercício? Estudo da Lei seca. teoria, né? O estudo teórico ali, você Primeiro já vai estuda, preparando né? o seu material, né? Lei seca integrada, né? Revisões, questões e jurisprudência. Entendi. Isso não tem erro, né? Igual a receitinha mágica ali das superpoderosas, né? Para criar superpoderosas. Colocou aí revisão, teoria, questões, lei seca, jurisprudência, vai nascer um aprovado um dia. Ah, show É de isso bola. aí. Não, e você falou uma coisa muito importante, e aí eu já puxo a importância da mentoria, né? Porque o que que acontece? Esse aluno que passou por 7 cursos, que fez 7 estudos de cada matéria, com vários professores diferentes, achando que aquilo ali é importante, se você conversar com esse aluno, ele vai falar que não preciso de uma mentoria, eu já sei estudar, geralmente os alunos avançados, né? Que já tá 2, 3, 4 anos estudando. Tem muita gente que pensa que quando faz muito curso, pensa, eu não sei por que que eu não passo. Eu fiz 7 cursos completos e não passei. Lá você revisou algum? É isso. Não, É. vai, então eu sei por que que você não passa. E a é o que eu gente sempre falo, né? Não, e a gente tá recebendo muita mensagem, inclusive, falando sobre isso. Ah, não preciso de Eu não mentoria. preciso de mentoria, eu já tenho base. Isso. E é exatamente por isso que eu tô puxando essa informação pra gente. Porque o que que acontece? Geralmente, os alunos que falam isso, é um aluno que geralmente já tem uma base forte, ele já tá ali há muito tempo estudando e ele não consegue passar. E aí entra a importância da mentoria, porque os alunos, eles acham que mentoria é o serviço de um coach, de motivação, eu vou... Babá, né? É, Já babá. estudou hoje? E não é Isso, não é exatamente. isso. O trabalho de mentoria ele vai muito além disso, né? Exatamente. Começa dessa pequena dica que você dá, cara, foca só em um material, em vez de você focar em 7 cursos, em 7 professores, 10 materiais, não é o quantos cursos que você faz que vai fazer você passar num concurso, e sim Exatamente. você pegar um bom material e você Conseguir aprender com ele, consolidar. né? E você fazer um ciclo de revisão, você conseguir fazer um ciclo de exercício que se encaixe com a sua rotina, que se encaixe com a sua E realidade. a maior dificuldade dos alunos, né? Conseguir organizar esse cronograma de forma O eficiente. E quanto material. Conseguir tempo? encaixar as revisões, conseguir encaixar a resolução de questões de acordo com o tempo livre que tem. Exatamente. Quanto tempo que o aluno perde se organizando, né? Então, assim, o trabalho de um mentor é basicamente o trabalho de um personal trainer, né? Sim. De organizar aquele tempo que você poderia estar estudando, você está ali perdendo tempo se organizando. Eu lembro quando eu estava estudando para concurso, o tempo que eu passava no domingo inteiro, praticamente, segunda, terça, Planejando, quarta, né? quinta, sexta, segunda eu vou estudar tal matéria, quarta eu vou estudar. E no final das contas, quando entra a semana, vai entrando os problemas, vai vendo as coisas, você não consegue cumprir o jeito que você planejou. Se tem alguém ali do seu lado te impulsionando, te direcionando, fazendo que você não perca tempo com aquilo que não é. Esse é o trabalho da mentoria, né? Exatamente. Não é Por o que. exemplo, eu passei 3 meses estudando sobre como estudar. 3 meses hoje com vários editais excelentes saindo, surgindo por aí, né? Seria uma perda de tempo, né? É um tempo que poderia ser adiantado. É. E eu sou muito clara, né? Até quando me perguntam isso, eu preciso de mentor. Mentoria é necessária para passar? Obrigatório não é, né? Mas faz diferença. E assim, você pode, igual eu vim de Lusiânia para cá, né? Eu podia vir de bicicleta, podia vir a pé, podia vir de ônibus, podia vir com um carro mais veloz, poderia vir de avião, né? O meio faz a diferença. Você Sem vai dúvida. chegar? Vai chegar de todo jeito. Pode chegar de todo jeito. Mas com um auxílio eficaz, você chega mais rápido, inevitavelmente. Quando você contrata uma mentoria, você está comprando tempo. É Exatamente. isso. Você não está comprando cronograma, você não está comprando um Excel, você está comprando tempo. E eu vou te falar que eu relutei bastante para trabalhar com mentoria, né? Isso. Por quê? Principalmente de primeira fase. Eu adoro trabalhar com segunda fase, adoro trabalhar com prova oral, mas a primeira fase eu relutei muito e muita gente pedia, porque assim, é uma grande dificuldade dos alunos planejar, só que muita gente até quando contrata a mentoria,
como eu falei, quando vai sair no edital, a pessoa desespera, a pessoa quer um milagre, quer um atalho, e a primeira fase é onde estão os alunos mais desfocados, né? Até porque é a grande peneira. Muita gente fala, mas 30 mil pessoas de concorrência, vai ver quem que realmente é concorrência ali. 5%. E olha lá. Exatamente. Então, eu relutei muito para trabalhar com primeira fase, por causa disso, que é onde estão as pessoas mais desfocadas. Mas comecei trabalhando, porque assim, eu via que muita gente só faltava esse empurrãozinho da organização para poder ser aprovado, que era realmente a dificuldade de organizar os estudos, porque faz toda a diferença você sentar na cadeira sabendo exatamente o que você vai fazer. Sem dúvida. Você senta, não, hoje eu tenho... A única preocupação do aluno é sentar e executar. Nada mais. Se ele executar, vai dar certo. Inclusive, quando eu estou sempre perguntando aos mentorados, né? O que tá achando? O que a gente pode melhorar? O que tá fazendo? O maior feedback que eu recebo, né? Elogiando também a plataforma, né? Que, enfim, vou abordar isso também, porque facilita muito. Eu queria que tivesse na minha época, né? Uma ferramenta tão fácil para poder inserir e conseguir acompanhar até os gráficos, né? Que hoje tem de forma tão facilitada dentro da Tutory. E antes eu fazia tudo isso de forma muito manual. Eu tinha que ficar lá, pegava o que concurso, pegava as questões que eu errava, ia tentar ver a porcentagem para entender qual matéria eu estava pior, qual matéria eu já estava bem, qual tema específico que eu teria que revisar, e hoje é tão fácil, né? Então, o feedback que eu mais recebo é isso, é a facilidade de acordar e já saber exatamente o que vai ser feito, o que tem para ser feito. É só sentar e cumprir, né? E ainda o feedback e essa avaliação tão eficaz, né? Sobre o que tem funcionado, o que não tem funcionado, porque também, se a gente não consegue ter essas métricas, esses gráficos dos assuntos que estão indo bem, dos assuntos que estão indo mal, matéria pior, matéria melhor, a gente vai destinar o mesmo tempo para todas as matérias, sendo que o nosso desempenho não é igual em todas as matérias. Então, tendo essa noção do que eu estou indo bem, do que eu estou indo mal, eu consigo retornar, colocar mais revisões para esses temas que são pedra no sapato do aluno, né? E é o que eu acredito que a mentoria tem feito muita diferença, que é realmente aproveitar melhor. Com certeza, dentro de uma mentoria, o aluno que tem 3 horas e meia vai conseguir aproveitar muito melhor tendo o estudo estruturado do que se ele fosse... Imagina, quem tem 3 horas e meia vai sentar ainda vai decidir o que fazer. Decidir quando vai colocar uma revisão. Decidir quando vai resolver questões. Ali foi no mínimo meia hora, 1 hora. Né? E isso até é uma objeção, né, Marlon, de parceiros, assim, de mentores. Porque acham assim, é uma plataforma, é um sistema, eles gostam daquele contato, não sei o quê. Mas olha só, você acabou de falar isso. Com a plataforma, eu consigo ver onde que ele tá melhor, onde ele tá pior. Imagina se fosse um trabalho manual. Não, e eu já fiz esse trabalho manual. Porque eu fazia... eu já fiz no Excel e o meu formato de montar o cronograma no Excel tinha até umas formulazinhas que o aluno inseria lá manualmente, né? O que tinha feito, as questões que acertou, para poder fazer um cálculo no final. Quem disse que o aluno alimentava? Pois não alimentava, então não o sistema personalizou mais ainda. Exatamente. Assim, fica rápido, eu tenho acesso em tempo real. Isso. E também uma outra dificuldade que eu vejo para os alunos e para os cronogramas genéricos que são oferecidos, porque eu acho que muita gente tem resistência à mentoria, também por causa dos maus mentores. Querendo ou não, infelizmente, tem muita gente que quer realmente só ganhar dinheiro. É verdade. E aí... Mas o pior é que esse daí ele ganha dinheiro por tempo determinado. Verdade. Não curta a fonte esgota em algum momento, né? Em algum momento a pessoa é desmascarada. Exatamente. Esses mentores, eles não ficam muito tempo no mercado. Mas é triste porque são sonhos, né? Muitas pessoas passam por ele, né? Até ele desistir, até ele parar. Exatamente. São pessoas que ele frustra muitos sonhos mesmo. Já passou, muita gente desistiu. E aí, às vezes, eu recebo, eu contratei fulano que falou que era individualizado. Aí eu falo, gente, o que fulano fez eu não sei, mas aqui você vai ter um atendimento personalizado. E o que eu vejo de dificuldade é que quando tem... Geralmente as pessoas fazem mesmo. Eu vejo muito cronograma genérico. E aí vai acumulando matéria, porque até
eu fazendo personalizado, corre o risco, se eu for fixar se eu for fixar uma meta para você, Marlon, para você, Tuane, né? Por melhor que seja a minha intenção, tem sempre o risco de você gastar mais tempo ou menos tempo do que o que eu previ para você fazer. E na plataforma, o aluno consegue colocar mais tempo para a meta que eu acho que ele vai levar menos tempo e antecipar o cumprimento de metas que eu achei que ele fosse levar mais tempo. Isso é incrível, Então, né? o cronograma fica exatamente condizente com a realidade do aluno, né? Tornando ainda mais personalizável a experiência dele. E vamos supor, vou viajar, vou passar 2 dias fora, né? Não vou estudar nada. Tem como programar a pausa. Esqueceu de programar a pausa. A gente consegue rapidamente replanejar as metas, né? Eu sempre deixo preparado mais dias, mais metas do que o que a pessoa tem para cumprir, para a plataforma ter essa possibilidade de fazer esse replanejamento. Então, acabou, para mim, o problema principal dos alunos quando recebem cronogramas genéricos, que é não deixar virar uma bola de neve, porque você sempre consegue recalcular e sempre consegue tornar exatamente adequado ao seu desempenho ali, a como você conseguiu cumprir aquela A matéria. realidade dele mesmo. E onde que nasceu a vontade de ajudar outras pessoas depois que você foi aprovada? Então, eu já trabalhava com a preparação para a segunda fase Da OAB, da né? OAB. Exatamente, mas também, segunda fase, não trabalhava com a primeira fase. E aí, alguns alunos até da segunda fase que já tiveram contato comigo, né, na preparação para a segunda fase, me mandavam, professor, agora eu quero me preparar para delegado, me ajuda, vamos lá. E eu sempre gostei de compartilhar no Instagram. Só que eu compartilhava sempre tudo gratuitamente, né? Só que é uma ferramenta que chega a um ponto que é limitado. Não tem como eu falar tudo lá, não tem como eu explicar tudo lá. E nem eu tenho tempo hábil, querendo ou não, também tendo outros planos e projetos, querendo ou não, eu preciso de trabalhos extras também para conquistar tudo que eu quero. Já cheguei onde eu queria? Até um ponto, né? Agora eu quero conquistar mais coisas. Então eu tenho também ter outras atividades que me remunerem bem, né? E por que não ser remunerada bem por algo que eu gosto tanto de fazer e que vai ajudar outras pessoas a realizarem sonhos também. E que você acaba já fazendo, né? Acreditando no que eu faço. Eu já fazia de graça. É Quantas, só até, monetizar agora. não, quantas e quantas vezes eu conversava com o aluno horas e horas no direct para poder explicar. Falava, olha, não, você está errando nisso, nisso, nisso. O aluno me contava a vida. Só que isso vai se tornando inviável, justamente por ter outros projetos. E aí eu comecei a fazer por Excel por um tempo, né, para alguns alunos, só que considerando meus outros projetos, eu achei inviável. Eu não tinha tempo hábil para fornecer o atendimento que eu gostaria de fornecer. Porque para criar cada planilha de forma individualizada, de forma, né, demorava muito para fazer esse trabalho manual, inserindo fórmula em cada quadradinho, como eu falei, que eu colocava as fórmulas para fazer alguns cálculos lá de quanto seriam as revisões, de quantos acertos, quantos erros. E aí, fazendo esse trabalho, a procura começou a ser muito grande, né, para a primeira fase. E quando o Marlon me apresentou a proposta, né, da Tutor, eu falei, olha, acho que vale a pena dar uma chance, porque aí resolveria os problemas que eu via para o aluno e os problemas que eu via para mim enquanto mentora, porque eu conseguiria ter um controle muito maior e conseguiria ter muito mais tempo para ter esse contato pessoal mesmo, E né? muita gente acha que com a Tutor ele vai perder esse contato pessoal, né? Aí depende só do mentor. Depende do que ele quer E eu fazer. ia falar que a dela, além de personalizada, é individualizada mesmo, que eu achei muito legal. Você falar assim, me manda aí a quantidade de horas do seu celular. Exatamente. Eu tenho contato no mínimo semanal com os alunos. E assim, os alunos que sentem mais necessidade, que têm mais dúvida, se mandar diariamente, eu respondo diariamente. Esse é um ponto que, para mim, o trabalho, esse é um ponto que, para mim, o trabalho escalável fica um pouquinho limitado, porque eu tenho muita dificuldade de delegar. Eu gosto daquele contato ali, né? Muito, muito próximo. Mas ainda assim, é infinitamente maior a possibilidade que eu tenho, o quanto eu consigo atender alunos que eu tenho hoje com a Tutor do que eu conseguiria atender se eu não tivesse.
Isso é fato. E eu fiquei curioso, quais são as outras fontes que você falou que você faz? Você dá aula também? Como é que funciona? Isso, eu trabalho com preparação para prova oral também. E já trabalhei corrigindo dissertativas, mas também é um trabalho muito manual que eu tenho agora feito exclusivamente para os meus alunos, né, quando estão em reta final. E dou aula, às vezes dou aula em curso preparatório, Quais são as matérias que você leciona? constitucional e penal, Ah, que legal. mas prioritariamente constitucional. E Sabrina, conta um segredo pra gente. Como que você consegue fazer tudo isso? Ser delegada, professora, mentora, Escritora. escritora, tanta coisa. Como que você consegue gerenciar todo o seu tempo? Ou você tem Eu não mais... durmo mal. Você não Não, dorme, é né? brincadeira. Tá parecendo... Organizando. Tô Meu brincando. Deus. Olha Tô brincando, isso, tô hein? brincando, tô brincando, tô brincando. Brincadeira. Mas é organização, né? O que eu falo como mentor, eu tenho que aplicar na minha vida, né? Porque se eu não organizar meu tempo, se eu não tiver tudo muito bem delimitado. Por isso que eu tenho datas para abrir turmas, eu tenho a agenda certinho dos alunos de prova oral, eu tenho agenda para as aulas, tenho agenda para as minhas coisas da vida pessoal. Se não for tudo muito bem organizado, não funciona, né? Do mesmo jeito que os estudos não funcionam, o trabalho também não funcionaria. Então, eu organizo tudo bem organizado, os atendimentos, tem horário para responder os alunos. Já tem um momento ali também que eu vou conferir quem está com meta atrasada, que eu vou ter aquele contato pessoal para motivar. Também, considerando, como eu falei com vocês, ainda aumentei um bônus ainda na mentoria, né? Que eu fui vendo a necessidade do contato com outras pessoas que estão na caminhada. Sim. Então, agora, uma vez por mês, eu também tenho um tempinho para fazer uma chamada ao vivo, que é mais uma forma, né, de ter um contato próximo com Sim. os alunos em si, com Em todos grupo? os alunos, em grupo. Eu Ah, tenho um legal. atendimento individual e tenho também um atendimento Um grupo. em grupo, que a gente sempre conversa sobre algum tema que é muito complicado para os alunos. Por exemplo, construção de disciplina, né? Então, é isso. Inclusive, o que eu falei nessa aula de disciplina é o que eu faço na minha vida. Eu tento ter horário para tudo, para treinar, para trabalhar e ainda encaixar os horários dos plantões, né? Porque, enfim, não é fácil a atividade policial. Porém, o fato de trabalhar em escala, Ajuda né? Eu não muito, trabalho né? todos os dias, então, na minha folga, eu tenho meu trabalho como mentora, como professora, às vezes escrever um artigo. E é uma dica importante, né, para o aluno que está se preparando. Quando ele estiver exercendo sua função, ele vai ter tempo para focar em outras atividades, Com né? certeza. Não ficar limitado somente ao serviço público, porque, querendo ou não, o serviço público ele te tira de duas zonas, né? A zona da Sim. pobreza e E a da zona da riqueza. riqueza, né? Ele te deixa no Exatamente. meio ali. Então, se você tem a oportunidade hoje, né, de ter um trabalho de escala, onde você trabalha um dia, folga 3, aproveita esses 3 dias ou para estudar para o concurso melhor. Eu acho que, no seu caso, já aposentou, né? Já. Não quer mais o concurso. Bom, Concurso não. o final de tudo, só quem sabe é Deus, né? Mas É. nesse momento eu não penso em fazer outro concurso. Eu só queria carreira policial, mas só queria ser delegada de polícia e consegui, né? Então não penso em concurso por enquanto. Mas para minha mentoria e para outros projetos nessa área de preparação para concurso, que é o que eu gosto muito, eu tenho vários planos. Ah, legal. Tá vendo? Já fica uma Bacana. dica aí, né? Pra Sim. muita gente. E é isso. Tem mais alguma coisa, Tu? Somente, eu acho que foi muito produtivo mesmo Muito aqui, legal. né? Não, Muito legal. eu tenho uma... Bora, manda Como é aí. que você... Eu gosto dos seus posts no Instagram, eu acho bem caprichoso. E eu gosto disso, assim. Acho que é uma coisa que falta em muitos mentores, é essa questão de dedicar tempo de qualidade para as redes sociais, que é um dos pontos mais importantes Faz dentro toda a da sua... diferença. Faz toda a diferença, porque se você deixa o seu Instagram de qualquer jeito, demonstra que na sua mentoria também não vai ser diferente, É né? verdade. Como que você usa das suas redes sociais? Quando que começou? E como que você monetiza nas redes? Marlon, o meu Instagram, a postagem profissional começou quando eu nem tinha saído da faculdade ainda. Quando eu passei na segunda fase da OAB, que eu fechei a peça, um, um site que falava sobre exame de ordem publicou sobre a minha prova. A partir dali eu vi uma oportunidade de começar a criar autoridade naquele tema, né? E comecei a postar. Primeiro
Na verdade, eu ainda não tinha essa noção de criar autoridade, mas fui fazendo isso intuitivamente. Não, é algo que eu tenho domínio para falar. Eu passei por esse processo. Então, eu posso ensinar outras pessoas também. Né? Começa, quais os segredos para gabaritar a Sim. prova? E as pessoas acham sempre que tem um segredo por trás. Né? Muitas vezes Gera curiosidade, né? gera curiosidade. E eu fui contando como foi a minha preparação para o AB. Depois, eu abandonei mesmo as redes sociais no período de preparação mais intensa para o concurso. Mas você já tinha muitos seguidores? Quando eu fui nomeada, eu estava com uma média de 10 mil. Hoje eu estou com uma média de 55 mil, né? Caraca, cresceu bastante, né? Cresceu bastante. E assim, eu não paro a minha vida e nem sou blogueira em tempo integral. Eu não posto tudo que eu faço. Primeiro que eu acho que a carreira não me permite. Tem quem faça, mas eu não me sinto à vontade. Né? Eu acho que, assim, eu não consigo, não me sinto confortável em postar tudo do meu dia. Mas tem coisa que é relevante, que é interessante postar, seja do dia a dia como delegada, seja do meu dia a dia, algumas coisas que eu gosto de fazer na folga. Igual, compartilho coisas da fé, que vocês conheceram esse lado sem me conhecer, só Sim. por algumas coisas que eu posto ali na rede social, isso vai criando conexão com as pessoas. E vai inspirando também. A minha meta inicial era inspirar. Era levar outras pessoas a percorrerem o mesmo caminho, a fazer com que elas entendessem as facilidades que eu encontrei, né, para não cometerem, para evitarem alguns erros, por exemplo, a noção de construir primeiro a base para depois começar a fazer prova. Isso eu acho que poupa muita gente de frustração, de gastar dinheiro. Então, a minha ideia inicial era inspirar e a o gerar autoridade veio de consequência. Consequência, né? A minha ideia nunca foi, por exemplo, eu posto foto, posto vídeo, posto alguma coisa, a minha ideia principal é agregar algum conhecimento. Se aquilo ali vai viralizar, se vai gerar compartilhamento, se vai. Isso é consequência. Eu me empenho para fazer o melhor que eu posso naquele post ali. E dá para você conciliar. Esse acho que a gente tá com contato desde o ano passado, né? Uhum. Não sei se vocês repararam, mas ano passado eu postava muito menos. Esse ano eu fiz um compromisso de postar pelo menos um story por dia. Então, todos os dias, nem que seja um story da parede, vai ter no meu Instagram. Isso é comprometimento. Do mesmo jeito, Organização, né? organização e Disciplina. comprometimento você tem que ter Constância. em todas as áreas da vida. Porque, por exemplo, se eu. O que você falou da constância é, acho que o principal. Porque se eu fico um dia sem postar, amanhã eu já não quero postar de novo. Eu já passo, não, semana que vem eu volto a postar. É isso mesmo. Aí, se eu posto todo dia, em algum momento, vem um post que vai alavancar. Nem todos você vai viralizar, nem todos vai ter Sim. muito retorno. Semana passada mesmo, de dentro do avião, eu criei um post usando os stories, não foi aplicativo, não paguei ninguém para fazer, foi um insight de momento ali, fazendo escrito, sem foto nenhuma, sem nada, sem edição, simplesmente no story do celular. Fiz um carrossel, postei, acho que eu ganhei uns 400 seguidores só desse post que eu fiz ali em 10 minutos utilizando a própria ferramenta dos stories. Então, acho que dá para você trabalhar muito com a rede social, tendo como foco principal, né? Gerar. Conteúdo. Se você gerar valor, você vai ter retorno disso. Eu vejo muita gente que quando começa a fazer mentorias, eles querem delegar o máximo possível para não fazer nada. Mas ele quer ganhar dinheiro, ele quer crescer. Qual a sua dica para você, mesmo sendo uma pessoa que preza muito por esse lado da individualidade dos alunos, né? Você conseguir trabalhar essa gestão dentro das suas redes sociais? Você delega isso ou você faz só você mesmo que toca? Marlon, para não falar que eu nunca deleguei, o que eu delego? Hoje eu delego a parte fiscal, né, de emissão de notas, etc. E da parte de rede social, eu tenho um design que ele fez uma média de 20 posts para mim. O resto tudo eu faço. Eu sei que está longe do ideal. Falam que o ideal é você postar todo dia, postar feed, fazer reels, fazer não sei o que lá. Eu sei que eu estou longe do ideal. Mas a minha ideia é
fazer o que eu posso com o que eu tenho hoje, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje, até melhorar para poder fazer melhor ainda. Sim. E Né? você Então, faz no tráfego? caminho, vez ou outra eu compartilho, quando eu vejo que um post deu certo, que teve um bom retorno, aí eu coloco para Pra patrocinar. turbinar, você Mas mesmo eu faz. mesmo faço, E tem atualmente. resultado? Você Tem faz ali perto, resultado. dentro do próprio Dentro do Instagram, né? próprio Instagram. E aí tem o resultado, eu sei que está longe do ideal, mas é como eu falei, eu hoje foco em fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, para melhorar ainda mais e fazer melhor ainda. Né? E aí, a minha ideia, já adiantando aqui um pouquinho de próximos passos, é delegar um pouco mais a parte, por exemplo, de criação de arte, de tráfego pago. Eu vou precisar de uma equipe, né? O próximo passo é esse. Agora eu já estou no meu limite de gerir o que eu posso, de fazer todas as atividades, e agora eu vou precisar delegar um pouquinho. É a minha próxima missão daqui para frente. Qual recurso que você mais gosta na Tutory? Conta pra gente. Acho que é o que eu já acho não, tenho certeza que é o que eu já expliquei, que é o fato de eu conseguir acompanhar os gráficos, né, em tempo real, tudo que o aluno faz em tempo real, conseguir realmente fornecer algo individualizado e não deixar o cronograma virar uma bola de neve. Eu realmente consigo garantir que ele sempre vai saber de onde partir e sempre vai saber para onde está indo, porque ele sempre tem ali a próxima meta, sempre tem a previsão de quando vai acabar. Então, torna um pouco mais palpável essa situação tão incerta da preparação. Né? O aluno consegue ter um caminho mais seguro, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que ele estudou ontem, ou ele sabe, se ele parou 2 semanas, ele sabe o que estudou há 2 semanas atrás, eu sei também, sei dos resultados, consigo ir acompanhando, né? Então, a previsibilidade, a praticidade e tornar real mesmo, né? Um cronograma individualizado, a organização, e como eu falei, com a possibilidade de tornar 100% condizente com aquilo que o aluno realmente está sendo e está conseguindo fazer. Né? Então ela gosta de tudo. É a Isso, é sensação de tudo, estar sempre em tudo. dia, Ela né? gosta de tudo na Tutory. É isso. Que bom, Isso é muito que bom. bom. Bastante. A gente sempre finaliza, né, o Tutorycast fazendo duas perguntas que é muito importante para o aluno, né, que está nos acompanhando e também para o mentor, né? A gente fala com muitos mentores iniciantes que está começando agora. E aí a gente sempre faz a seguinte, Pergunta mesmo, né? né, mais ou menos uma, é para você imaginar o seguinte, imagine que Por a gente vai, motivação. imagina o seguinte, imagine que a gente vai ter uma avenida que vai passar um monte de gente e vai ver um cartaz, né? Esse cartaz vai ser escrito por você. O que você escreveria nesse cartaz para o seu aluno? E depois você fala o que você escreveria nesse cartaz para o mentor que está começando agora do zero. Ó, o cartaz tem que ser um pouquinho grande, hein? Ah, Não, tem problema ah, não, pode falar. ó, O outdoor cabe. Eu te isso. dou o cabo. Assim, vou falar uma mensagem que eu deixaria para o mentor que está começando e para o aluno. Né? Esses dias eu tive esse encontro com meus alunos falando sobre disciplina e falei que algo que eu aprendi recente, que eu gostei muito aqui, sobre disciplina, tem 2 tipos de pessoas. As que fazem e as que vão dar alguma desculpa do porquê não fizeram. E essa desculpa pode ser muito boa. Pode ser que sua desculpa seja realmente boa. Né? Alguém adoeceu, adoeci. Mas, salvo raríssimas exceções, em algum lugar do mundo, alguém cumpriria essa meta estando nas mesmas condições que você. Então, não importa quão boa seja a sua desculpa, alguém com essa mesma situação, salvo raríssimas exceções, teria cumprido. Então, isso, inclusive, mudou, depois que eu falei isso com os alunos, e eles internalizaram, isso mudou o desempenho deles. Assim, agora o pessoal está enlouquecido. Não, alguém faria. Eu estou aqui passando mal, mas alguém faria, então eu estou fazendo. Não quer dizer que eu vou falar para o meu aluno estudar no leito de hospital, gente, né? Mas tem quem faça, tá? Inclusive eu falo, olha, pausa, pelo amor de Deus, cuide da sua saúde agora. Mas eu tenho uma aluna, por exemplo, que fazia faxina para poder ter o dinheiro para pagar a mentoria para estudar. Eu tenho aluna que estava com o pai doente, estudava ao lado do pai, No né? Com o hospital. pai, fazendo companhia para o pai, estava estudando lá no hospital, porque ela pensava em dar condições melhores ainda para ele, né? Então, assim,
Não importa, sua desculpa pode ser muito boa para não fazer, mas alguém faria no seu lugar, com essa mesma situação. E de frase final, né, eu vou dizer a mesma que tem no meu Instagram, que é justo que muito custe o que muito vale, que também vale para os alunos e para os mentores. Se você quer uma coisa grande, se você quer algo que é difícil chegar, se você quer uma conquista que não é uma conquista qualquer, né, vai demandar esforço. Não adianta você procurar atalho, não adianta você querer fazer mais ou menos, querer estudar mais ou menos, ou trabalhar mais ou menos, ou oferecer um serviço meia boca, se for enquanto mentor. Não adianta você achar que vai alcançar o sucesso fazendo pouco que não vai. Se vale muito, vai custar muito. Aí depende da sua disposição para pagar. Uau! Que É de Santa lição, Teresa? hein? É Santa Teresa d'Ávila. Também conheço. Tá vendo? Arrasou. Olha, que conexão, Tá vocês vendo? perceberam, gente? Não, então é isso. A gente agradece pela sua participação. Espero que você tenha gostado também de conhecer o nosso Adorei. Tutoricast. Gostei bastante. E é isso, né? Tem mais alguma coisa, Não, Tu? só agradecer mesmo. Foi. Veio de São Paulo para estar aqui com a gente. Olha só que privilégio Olha pra que gente, né? privilégio, Eu que né? agradeço demais o convite, a ferramenta, o cuidado e a atenção de vocês, principalmente no início, em que eu mandava 150 zilhões de perguntas, né? É E o assim atendimento de vocês sempre foi impecável, sempre tive respostas quando precisei. E que nossa parceria se estenda por muito tempo. Ah, com Ainda Se Deus certeza. quiser. e proporcionando a aprovação de muita gente. Muito, muito. Com certeza. Com Muito certeza. Pode importante contar isso. com a gente. Parabéns para tu, né? E toda a equipe de atendimento. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, você que ficou com a gente até o final, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu comentário. E até o próximo podcast. Um Até abraço. mais.